Irmãos, abramos a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 18, versículos de 38 em diante. João 18, de 38 em diante, ou seja, até o capítulo 19, verso de número 16. João 18, de 38 até o verso 16 do capítulo 19. Temos visto que Jesus passou por dois tribunais. O primeiro deles foi na casa de Anás, que era sogro de Caifás. Anás havia sido destituído do cargo de sumo sacerdote pelo Império Romano. A sua tentativa foi de flagrar Jesus em algum deslize em sua palavra. Não conseguindo, portanto, encaminhou Jesus a um segundo tribunal, que agora era o de Caifás. Caifás era o seu genro e foi quem assumiu o seu lugar como sumo sacerdote e estava credenciado pelo Império Romano à oitiva de Jesus, ou seja, a ouvir o Senhor Jesus. Caifás, por sua vez, ouviu o Senhor Jesus e o encaminhou a Pilatos. Esse é o contexto imediato. Então, o contexto imediato de todo o texto que vamos analisar nessa manhã é exatamente esse. Então, segundo o Evangelho de João, Jesus está passando aqui pelo terceiro tribunal. Lembrando aos irmãos que o primeiro tribunal, a saber, o de Anás, era um tribunal que não tinha poderes jurídicos, ou seja, era apenas uma tentativa de flagrar Jesus em um deslize, e louvado seja Deus que era impossível isso acontecer, porque Deus não peca. O segundo, o tribunal de Caifás, esse sim agora sumo sacerdote, que ouve o Senhor Jesus, mais uma vez tenta incriminá-lo e o encaminha para o terceiro tribunal, que esse agora não é eclesiástico. Esse terceiro tribunal é um tribunal romano e jurídico. Por quê? Porque os judeus não podiam condenar à morte através da cruz. Embora eles tivessem autorização para exercer pena de morte, mas por meio de apedrejamento. Nós vimos isso, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, quando naquela ocasião Estevão morreu apedrejado. Só que Jesus não morreria apedrejado. Deus já havia decretado desde toda a eternidade que a morte de Jesus seria morte de cruz. Logo, os judeus não podiam executar essa pena capital. Isso faz com que, então, os tribunais eclesiásticos conduzam Jesus até um tribunal jurídico, que é o qual? O de Pilatos. Esse é o contexto imediato. Irmãos, antes de adentrarmos ao texto, eu quero fazer uma outra ressalva. Nós olhamos essas passagens, João 18, 19, daí por diante, e percebemos uma ação humana. É importante lembrar aos irmãos que a espinha dorsal do Evangelho de João, capítulos 18, 19, que tratam sobre o julgamento de Jesus, é a soberania de Deus. Ou seja, o pano de fundo de tudo isso que os homens estão fazendo aqui é a soberania de Deus, é a glória de Deus. A Bíblia, ela aponta para a glória de Deus. Absolutamente tudo o que acontece, que nas Escrituras estão narrados, é para glorificar a Deus. Então o pano de fundo é, primeiro, a glória de Deus. Deus será glorificado em tudo isso. E qual o fio condutor para que isso aconteça? A sua soberania. A W. Pink
dizia que Deus governa até uma partícula de poeira que viaja pelo ar. Até a poeira viajando pelo ar, Deus está governando aquela partícula. Agora, é óbvio que quem toma as decisões aqui e são responsabilizados por elas são os homens. Deus não peca, Deus a ninguém tenta, e Ele mesmo não pode ser tentado pelo mal, como afirmou o irmão do Senhor Jesus Cristo lá em sua epístola. Estou me referindo a Tiago. Então, os homens praticam as ações e eles são responsáveis pelas ações que eles praticam. O que eu quero dizer é que, embora nos pareça que Jesus está sendo julgado, esses homens, diante de Deus, estão sendo julgados e sentenciados, todos eles. Então, o verso de número 38 do capítulo 18 começa assim: Pilatos perguntou: o que é a verdade? Esse foi o final da mensagem do último domingo pela manhã. O que é a verdade? Jesus já havia respondido o que é a verdade em João 17, verso 17. Santifica-os na verdade e a tua palavra é a verdade. Só que Pilatos não cria na verdade que diante dele estava encarnada. Ou seja, a verdade estava diante de Pilatos encarnada, mas ele não cria. Os irmãos vão observar que esse último julgamento, que tem poderes judiciais, jurídicos, demonstra um temor de Pilatos. Irmãos, a verdade é que Pilatos está com medo de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, ele quer agradar a multidão. O período aqui é o período pascal, ou seja, os judeus estão ali às portas da Páscoa, e era naquela ocasião uma festa muito vigorosa para o judeu. E toda a Páscoa os judeus tinham a expectativa de que se levantasse um homem para liderar o povo judeu e o libertar do Império Romano. Consequentemente, Roma voltava os olhos para os judeus, porque sabiam dessa expectativa. Então, a Páscoa sempre representava um momento de tensão política. Por quê? Porque o judeu tinha aquela ideia: finalmente o Messias virá e nos libertará. Do outro lado, o Império Romano, que exercia a jurisdição sobre os judeus, pensava: e se um homem for levantado? E se esse homem libertar os judeus do Império Romano? Então havia uma tensão política nesse momento. E Jesus aqui está sendo acusado de haver tomado, ou de haver se apontado como filho de Deus. E a bem da verdade, ele é. A bem da verdade, ele é o filho de Deus. Mas esse é o argumento que os judeus usam para justificar a pena que, segundo eles, caberia a Jesus. Nós vamos ver isso. Mas eu dizia há pouco que Pilatos, ele está com medo de Jesus. Por isso que a gente lê o texto e pensa assim: rapaz, Pilatos parece ser bonzinho. Pilatos não era nada bonzinho. O que ele não queria era afrontar Jesus e, ao mesmo tempo, ele não queria se indispor com o povo. E esse medo se dá por quê? Vejam o que acontece em Mateus capítulo 27, verso de número 19. Mateus 27, verso de número 19. Diz assim: e estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje, em sonho, eu sofri muito por causa dele. A mulher de Pilatos havia enviado para ele um bilhete, um recado. Bilhete é força de expressão minha. E havia dito: olhe,
não mexa com esse homem, ele é justo. Em sonho, durante a noite, eu sofri muito por causa dele. E isso ecoava na mente de quem? De Pilatos. De modo que ele está entre a cruz e a espada. Porque ele não quer condenar Jesus, ele envia todos os esforços para livrar Jesus, mas ao mesmo tempo ele deve satisfação ao povo judeu que clamava pela cruz. Então, depois de haver perguntado o que é a verdade, o texto vai se desenrolando. Depois de dizer isso, estou no verso 38 do capítulo 18, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Quem é o juiz dessa história? O juiz é Pilatos. Imagine você estando em um tribunal e o juiz, que deve ser imparcial, porque o juiz nem deve afirmar que encontra crime enquanto há julgamento, e nem deve afirmar que não encontra crime. A palavra do juiz sempre é a última, mas aqui a de Pilatos é a primeira. Pilatos já leva Jesus à multidão e diz: olha, eu não estou vendo crime nenhum nesse homem. Em outras palavras, Pilatos está dizendo: eu não estou vendo razão para condená-lo. E o texto prossegue, verso 39 diz: mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Sabe qual é a proposta de Pilatos aqui? Deixa eu abrir um parêntese. Geralmente a gente, a ler esses textos que falam sobre o julgamento do Senhor Jesus, e acha que Pilatos deu a escolher ou Barrabás ou Jesus. Nesse momento não é o que ele está fazendo aqui. A proposta deles é a seguinte: olha, é costume na Páscoa presentear os judeus com a anistia, com a liberdade de um judeu. Esse homem é judeu, eu não estou encontrando crime nele. Façamos o seguinte: eu o liberto, então eu solto ele e dou o presente que Roma dá aos judeus. Essa é a proposta de Pilatos, porque ele está tentando se evadir daquele julgamento. Mas aí, irmãos, os pecadores desgraçados, eles fazem o seguinte, verso 40, então todos gritaram novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador, escreve João. Eles rejeitam a Deus e se abraçam com o criminoso. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que é que você acha quando a justiça brasileira permite que criminosos, ou melhor dizendo, apenados, pessoas que estão pagando penas, elas voltem para passar o Dia das Mães, o Natal, o Réveillon, junto das suas famílias? Eu sei, irmãos, que essa é uma prática no nosso país, mas ninguém pode negar que isso traz um ranço de angústia na sociedade. A sociedade, a bem da verdade, a sociedade não gosta dessa ideia. E a bem da verdade também, muitos deles não voltam para a cadeia, porque eles aproveitam a ocasião e fogem, em definitivo. Então, vejam só, a nossa sociedade sendo pecadora, sendo corrompida pela transgressão, essa mesma sociedade rechaça a ideia de um apenado voltar para a sua casa, para a sua família, em uma ocasião de festividade. Observem que o que os judeus estão fazendo aqui é muito pior. O que os judeus estão fazendo aqui na prática é: nós não queremos a Deus, nós queremos um criminoso solto, porque a ideia aqui não é que Barrabás fosse à casa da sua família e retornasse no final da Páscoa. A ideia é que ele recebesse em definitivo a soltura. Ou seja, Barrabás era um criminoso, um salteador, um ladrão, e o que o judeu está fazendo aqui é:
eu rejeito a Deus e eu me abraço com o pecado. Aí talvez você pense assim: pastor, que imbecilidade fazer isso, que estupidez, que ignorância, alguém rejeitar a Deus e se abraçar com o pecador. Pasme, é exatamente isso que a nossa sociedade faz todos os dias. Quando o Evangelho é anunciado, nós estamos anunciando a Cristo aos homens. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão rejeitando a mensagem do Evangelho e eles estão se alimentando dos desejos da carne. Observem se não é a mesma coisa que fizeram com Jesus e Barrabás. Eles dizem: nós não queremos ele. A nossa sociedade, e você que vem aqui à igreja, mas ainda não crê no Senhor Jesus Cristo, ainda não o tem como único e suficiente Deus. Na prática você está dizendo: eu rejeito a Deus e eu continuo abraçado com os desejos da minha carne, com o inimigo da minha alma e com o mundo do qual eu faço parte. A verdade é, irmãos, que o homem morto em seus delitos e pecados, ele sempre rejeitará a Deus. O homem não tem a capacidade de desejar a Deus. Ele não tem a capacidade de, por si só, se arrepender dos seus pecados se o Espírito Santo não provocar nele isso. Se o Espírito Santo não o ressuscitar espiritualmente, não o regenerar, não fazer com que ele compreenda a mensagem do Evangelho. Então, na prática, o que os judeus fizeram com Jesus e Barrabás é o que é feito hoje. Rejeita-se Cristo e adere-se ao inimigo das nossas almas, à carne e ao mundo. O texto segue, verso 1 do capítulo 19, diz assim: por isso, Pilato tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Observem, o que Pilatos está fazendo aqui é um paliativo. Não quer dizer que o apenado aos açoites está sendo apenado à cruz. Uma pessoa poderia ser apenada ao açoite, mas não apenada à cruz. Então aqui nós temos mais uma tentativa de Pilatos de, embora imprimindo dores sobre Jesus, por ora não está imprimindo a morte. Deixa eu explicar. O açoite ele era feito pelos soldados romanos, os chicotes eram feitos de couro e na ponta dos chicotes tinha amarrado pedaços de ossos. Então qual era a intenção? Quando eles batiam nas costas do apenado e puxavam esse chicote, então essas pontas de ossos que iam junto arrancava a carne das costas do apenado, deixando então ele dilacerado. No entanto, alguns apenados morriam sangrando. Esse não foi o caso de Jesus. Por quê? Porque Deus havia determinado que a sua morte seria morte de cruz e não morte de açoites. Então Jesus foi dilacerado, sangrou, porém não morreu. Daí então a iniciativa de Pilatos, quando então ele toma Jesus e manda açoitá-lo. Verso 2: os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Por quê? Porque ele era apontado como rei dos judeus. Então, qual a maneira sarcástica de fazer com que ele fosse visto como rei? Fazer uma coroa de espinhos e pôr sobre a sua cabeça. Essa iniciativa aqui, irmãos, é uma iniciativa arrogante dos soldados. Eles não veem em Jesus o Messias e, consequentemente, querem apontar Jesus como rei dos judeus. É um estado de humilhação quando eles dizem assim: eis aqui o rei de vocês. Ele apanha e ele tem uma coroa, mas sua coroa é de espinhos.
Mas como todo rei também tinha uma veste, veja o que diz o verso 2 do capítulo 19. Também o vestiram com um manto de púrpura, e chegavam-se a ele dizendo: salve, rei dos judeus. Salve aqui não é a ideia de alguém salvar Jesus do castigo, mas é a ideia de exultar, como alguém diz assim: salve, ó rei. Como alguém diz: eis o grande rei, glórias ao rei. A ideia é essa aqui, tá? E davam-lhe bofetadas. Verso de número 4. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus, agora é a segunda tentativa: eis que eu o apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Pela segunda vez, Pilatos faz a afirmação: olha, eu já mandei o castigar, ele já foi açoitado, eu os trago de volta, e eu reafirmo, eu não encontro crime nesse homem. Vocês conseguem notar que Pilatos está fazendo um esforço aqui para livrar Jesus, embora ele tenha poderes de condenar, e esses poderes foram dados pelo Pai Celestial, e isso será apontado aqui no texto pelo próprio Jesus. O texto segue e diz, verso 5: então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e Pilatos lhes disse: eis o homem. Em outras palavras, ei-lo aqui, aqui está ele. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifique, crucifique. Lembram que haviam apenados aos açoites que morriam sangrando? Não foi o caso de Jesus. Ou seja, Jesus foi açoitado e voltou vivo. Logo, agora eles clamam pelo quê? Pela cruz. Porque a cruz agora era o ponto final de um apenado. Ou seja, a pior morte para o Império Romano que ele aplicava, a pena capital principal, era a morte de cruz. E então, sabendo os judeus disso, e avistando Jesus vivo após os açoites, eles gritam o quê? Então crucifique. Já que ele não morreu com os açoites, que ele morra crucificado. Essa é a intenção deles, irmãos. Verso de número 6, parte B. Pilatos respondeu: levem-no daqui, vocês mesmos o crucifiquem. Terceira afirmação de Pilatos: porque eu não encontro nele crime algum. Observem que Pilatos até está credenciando os judeus a crucificar Jesus, mas ele mesmo não quer executar. E aí ele faz a terceira afirmação: eu não encontro crime. Porque, irmãos, vejam só, o que é a justiça? O que é a justiça? Como é que ela se aplica? Justiça é dar a alguém exatamente o que aquela pessoa merece. Eu te explico. Quando você deixa de aplicar a pena que cabe a uma pessoa, você está agindo com injustiça. Mas quando você aplica uma pena superior àquela que a pessoa merecia, isso também é injustiça. Então, a justiça não é você aplicar uma pena maior. A justiça é você aplicar a pena exata. Por isso que no direito criminal brasileiro existe a dosimetria da pena. O que é a dosimetria? Vai se avaliar o criminoso, o réu, melhor dizendo, acerca de quantos anos ele merece ser preso. Porque uma pena aplicada acima do merecimento é tão injusto quanto uma pena não aplicada. O que é que Pilatos está fazendo aqui? Ele está tentando fugir da injustiça. Não é que ele fosse justo,
mas ele sabia que a morte de cruz é uma morte para o pior de todos os criminosos. Ora, se Barrabás, sendo ladrão, não estava morto em uma cruz, então o que dizer de Jesus? Pilatos, de alguma forma, sabendo do direito romano, ele está tentando fugir dessa execução. Daí a resposta dele: olha, faz o seguinte, leve-o e matem na cruz, já que é isso que vocês querem. Em outras palavras, se alguém praticar uma injustiça contra esse homem, que não seja eu, que sejam vocês. Essa é a intenção de Pilatos. E aí, irmãos, o texto no verso 7 diz: os judeus responderam: temos uma lei. Segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Esse é o crime que os judeus buscam acusar Jesus. Segundo eles, o erro praticado por Jesus, segundo os judeus, foi o fato de Jesus ter se feito filho de Deus. Aí eu pergunto aos irmãos: ele era ou não o filho de Deus? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quando João Batista o avistou, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu pergunto aos irmãos: que crime ele cometeu? A verdade é, irmãos, que juridicamente Jesus não cometeu nenhuma infração. O que eu quero dizer aos irmãos é que, do ponto de vista jurídico, Jesus foi condenado inocentemente. Não havia crime que o levasse à cruz. Mas repito aos irmãos, o pano de fundo de tudo isso é a glória de Deus e também a sua soberania. No entanto, o erro humano é competência de quem? Dos homens. Porque Deus não peca, Deus a ninguém tenta e Ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Então o que nós temos aqui é, do ponto de vista jurídico, um inocente sendo condenado. Do ponto de vista espiritual, o homem, Deus, que se fez pecado por nós, recebendo a sentença em nosso lugar. É curioso, irmãos, me permitam a aplicação, quando nós vemos crentes que perderam a alegria do primeiro amor. Pessoas que estão vazias de amor por Deus. Pessoas que viraram religiosas. Elas vão à igreja, elas ofertam, até dizimam. Elas gostam das programações da igreja, especialmente aquelas que têm coffee break. Mas elas não amam a Deus. Um dia elas chegaram à igreja empolgadas, talvez com a mensagem, com a música, talvez com a organização, e pensaram assim: eis o meu lugar. Mas elas não amam a Deus. Elas não conhecem a graça de Cristo. A exemplo da parábola do semeador. O semeador saiu a semear e parte da semente caiu à beira do caminho. Uma parte dessas sementes, os corvos vieram e comeram. E ali Jesus explica a parábola. O diabo retirando essa semente para que ele não creia. Por quê? Porque se ele crer, será salvo. Outra parte caiu entre os espinhos. E os espinhos são as adversidades dessa vida. Então, quando os espinhos cruzaram suas pontas, sufocaram a semente e a flagelaram. O resultado disso foi
os cuidados desse mundo tomaram mais o coração dessa pessoa do que o amor que estava sendo pregado na cruz. E o resultado disso foi o quê? Logo se foi. Por quê? Porque a semente não criou raízes, não teve fundamento no Evangelho. E eu queria aproveitar essa ocasião para chamar a sua atenção, se esse não é o seu caso. Você já parou para se perguntar se verdadeiramente você ama a Deus? Se Deus de fato é o alvo da sua adoração? Se de fato o amor de Cristo, que te amou primeiro, Ele tem impulsionado você a muitas vezes dizer não à sua vontade, para que Cristo seja evidente na sua mente, no seu coração, no seu comportamento, nos seus relacionamentos. Você já parou para se perguntar isso? Ou se você é alguém que nunca provou a graça de Deus, mas acha que está salvo porque você vem à igreja? Você já se perguntou isso? Essa é uma pergunta muito cabível, é uma pergunta muito oportuna. Os judeus diziam: ele infringiu a nossa lei, portanto ele é digno de morte. E nos parece que é como se Pilatos tivesse perguntado: qual a infração? E eles disseram: ele afirmou ser o Filho de Deus. Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus para você? E se Cristo é o Filho de Deus, eu quero fazer uma pergunta mais aguda, porque a minha intenção é que essa pergunta vá como uma flecha ao seu coração. Se Jesus para você é o Filho de Deus, agora vem a pergunta: Ele é também o Senhor da sua alma e do seu corpo? Ele é o Senhor da sua vida? Se Jesus é o Filho de Deus, Ele é o seu dono? É isso que eu quero lhe perguntar. Porque para os judeus, o crime era Jesus alegar ser o Filho de Deus. E a rejeição dos judeus levou o Senhor à cruz. O texto prossegue, irmãos, e diz assim, verso de número 8. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado. Observem que Pilatos aqui está com medo de toda a situação. E entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: de onde você é? O que é que acontecia aqui? Os gregos e os romanos, eles tinham uma ideia, e essa ideia, obviamente, era uma ideia pagã, de que os filhos dos deuses podiam vir visitá-los. Pilatos, tendo recado da sua esposa em mente, que havia dito a ele: olha, não se envolva com o julgamento desse homem justo. Eu tive um sonho durante a noite e eu sofri muito por causa dele. Pilatos então chega a imaginar que Jesus era um dos filhos dos deuses que veio visitar a terra. Jesus não era um dos filhos dos deuses. Jesus era o Filho do Deus vivo. Por isso, por essa razão, a pergunta de Pilatos: de onde você é? Observe, de onde você é? É a pergunta de Pilatos. De onde você é? Verso de número 9. Mas Jesus não lhe deu resposta. Ou seja, Jesus não silenciou. Aí você vai me perguntar: pastor, Jesus estava se evadindo da resposta? Isaías capítulo 53, verso de número 7. Isaías 53, verso de número 7. Vamos ler todos a uma só voz, mesmo assentados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores,
ele não abriu a boca. Por que é que Jesus não respondeu a Pilatos nesse momento? Porque Deus havia decretado que fosse assim. Não responder uma autoridade, para muitos, representava uma blasfêmia. Mas Pilatos não levou nesses termos. Observe então como ele tenta contornar a situação. Verso de número 10. Então Pilatos o advertiu: você não me responde? Não sabe que tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Juridicamente Pilatos está certo. Só que o que Pilatos não sabe é que o pano de fundo é a soberania de Deus. E por trás da soberania de Deus está a sua glória. Observem a resposta de Jesus agora no verso seguinte. Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. Jesus está dizendo: quem lhe deu autoridade foi o meu Pai. É isso que Jesus está respondendo. Ainda no verso número 11, ele segue e diz: por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Jesus não está falando do Pai aqui. Jesus está falando de duas pessoas diferentes no verso número 11. A primeira delas é o Pai. Quando Jesus responde assim, verso de número 11: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. Jesus está falando do Pai. Ele está dizendo: você tem autoridade sobre mim, porque o meu Pai deu essa autoridade. Lembram que a Escritura diz que nenhuma autoridade é constituída, senão pela vontade de Deus. Então Jesus está tratando da mais absoluta verdade. Jesus agora vai falar de uma segunda pessoa. Parte B do verso de número 11. Ele diz assim: por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Ele está falando de quem? Ele está falando de Caifás. Jesus foi parar no tribunal jurídico romano, que tinha por juiz Pilatos, porque Caifás havia o julgado e o encaminhado. O que Jesus está dizendo é: Pilatos, você está sendo julgado, só que mais julgado e sentenciado, o pecado que desperta em Deus maior ira, foi o de Caifás que me entregou a você. É isso que Jesus está dizendo. Verso 12, a partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo. Pronto, agora o desespero tomou conta do coração de Pilatos. Se ele já não estava seguro, agora ele se desesperou. Verso 12, a partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo. Mas os judeus gritavam: olha a chantagem agora dos judeus, a chantagem política. Olha a estratégia. Qual foi a acusação? Ele disse ser o Filho de Deus. Com Pilatos não colou, embora Jesus estivesse falando a verdade. Quando eu digo com Pilatos não colou, o crime que era apontado pelos judeus. Então, isso não levou Pilatos a condenar Jesus. Embora Pilatos não fosse convertido, observem que ele não condenou Jesus aqui. Mas quando Jesus proferiu a ele o julgamento dele e de Caifás, afirmando: você não teria autoridade sobre mim, se do céu ou se de cima não lhe fosse dado. Agora, mais julgado que você, mais condenado, será quem me entregou a você. Aí o juízo caiu sobre a cabeça de Pilatos. O texto vai dizer que ele se atemorizou. E o resultado disso foi o que então? A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam. Qual era o grito? Se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Sabe qual é o argumento? O argumento dos judeus aqui é: ele se fez rei, e todo aquele que se faz rei se opõe a César. Se você inocentá-lo, nós entregamos você ao imperador romano.
É isso que os judeus estão propondo aqui. Imagine agora o governador ser entregue ao presidente. É claro que no nosso regime, irmãos, nós vivemos em um contexto parlamentar, democrático, presidencialista, etc. e tal. Mas na monarquia, o rei, ou melhor dizendo, nesse caso, o imperador, podia destituir Pilatos. Então, diante desse argumento, Pilatos teme. Em outras palavras, ele ficou em um beco sem saída. Verso 13. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentenciou no tribunal. Em outras palavras, ele não tinha o que fazer. Porque ou morria Jesus pela sentença de Pilatos, decretada na eternidade, ou Pilatos perderia a sua cabeça, perderia o seu trono, perderia o seu governo. Então, o verso de número 13 ainda. No lugar chamado pavimento, em hebraico, Gabatá, e era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Então Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei senão César. Aí eu pergunto aos irmãos: os judeus não eram religiosos? Quem era o rei dos judeus? O Messias. Mas na hora que o caldo entorna, o nó arrocha, na hora que a situação fica difícil, abandona-se Deus e abraça-se com os homens. Alguém vai perguntar: pastor, que absurdo. Nós fazemos isso, irmãos. Toda vez que nós desagradamos ao Senhor para agradar homens, nós estamos adotando a mesma postura. Quem é o seu Deus? O meu Deus é isso ou aquilo outro. Ou seja, você trocou o seu Deus que é eterno, invisível e real, por um Deus que é ídolo, humano e transitório. A gente vai lendo esse texto e fica escandalizado com o comportamento dos judeus. Mas, a bem da verdade, nós deveríamos nos escandalizar com o nosso comportamento da mesma forma. Quantas vezes trocamos o Senhor pelas benevolências humanas? Quantas vezes trocamos a honra do Senhor por honrar os homens? Trocamos a graça do Senhor pelos favores humanos. Quantas vezes nos esquecemos do Deus da nossa salvação, como quem disse: não temos rei, e nos prostramos diante dos reis terrenos. Talvez o seu rei terreno seja sua esposa, seus filhos, seu emprego, seu supervisor. Afinal de contas, quantos bajuladores de supervisores não existem? Bajulação é idolatria, idolatria é pecado. Porque quando você bajula alguém, você bajula porque acredita que a sua vida depende daquela pessoa. Portanto, bajulador, você está em pecado. Confesse o seu pecado, o abandone. Não se adora a homens, não se paparica a homens, se adora a Deus, se prostra diante do Senhor. Não faça como esses judeus incrédulos que diziam: nós não temos rei. O nosso rei é César. Cuidado para você, sem palavras não está fazendo: eu não tenho rei. O meu rei são os deuses desse mundo. Cuidado com isso, meu irmão. Os principais sacerdotes responderam: não temos rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado.
e eles o levaram. De pé, nós vamos orar. Pai eterno, tenha compaixão da nossa vida. Parece-nos um absurdo o que os judeus fizeram com o nosso Salvador. Mas, lamentavelmente, muitas vezes tomamos atitudes semelhantes. Nos prostramos diante de homens e afirmamos não ter outros deuses ou outro rei além do Senhor. Preferimos o pecado em lugar da obediência. Muitas vezes o nosso coração não teme ao Senhor e voltamos as costas e os calcanhares para o Deus da nossa salvação. O que queremos nessa manhã é pedir perdão, pois somos um povo fraco. Somos um povo, Pai, que muitas vezes diante das tentações cedemos e nos esquecemos do Senhor. Perdoe-nos nessa hora, tenha compaixão de nós, mas não apenas isso. Livra-nos das tentações que a carne, o mundo e o inimigo das nossas almas nos impõem. Ajuda-nos, como nos orienta Hebreus capítulo 12, a olharmos única e exclusivamente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, aquele que não fez caso da ignomínia. Ajuda-nos a perseverar até o fim, a amarmos mais ao Senhor que a nós mesmos, pois se amamos mais ao Senhor que a nós, já não o amamos, mas o adoramos em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós, hoje e eternamente. Amém.